Fiel, terceiro colocado e subindo. Logo a gente assume a liderança. Fiel, quando você vê a imprensa os rivais rasgando elogios ao Corinthians, é porque a gente está no caminho certo e esse ano vem título importante, vem Libertadores ou vem Brasileirão. Esse ano eu acredito mais ainda no Corinthians. O Coringão embalou. 4 jogos sem perder, Fiel. E agora é o quê? Paulista, em busca da final. E eu quero que a final seja repetida, seja a mesma do ano passado. Representa com like, usa o espaço de comentário para dar a sua opinião e vamos ver as notícias do Coringão. Coringão que tá embalado, ninguém para mais. Já estou emocionado de novo. Representa com like, Fiel, vamos lá. Tinha aquela acusação, que ele ficava no banco, era o filho dele ou outro auxiliar que ficava dando instrução. Eu acho que no jogo do outro ele estava bem ativo, hein? Já a gente vai falar do Corinthians, mas como a gente entrou no assunto Tite, eu tenho que falar. O Corinthians mesmo enfrentou o Cruzeiro ano passado pela Copa do Brasil e a gente viu essa ascendência do Cruzeiro no campeonato com o Leonardo Jardim em 2025. E até pra mim, que estou vendo de fora, que não sou torcedora do Cruzeiro, a diferença do time do Cruzeiro do ano passado para esse é gigantesca. É uma diferença de postura, é uma diferença dentro de campo, na pressão que faz ao adversário, na parte ofensiva, na velocidade, na criatividade. O Cruzeiro decaiu em todos os sentidos. Isso é um fato. Agora, até quando isso está sendo influenciado? Por ser início de temporada também, mesma coisa que a gente está falando do Flamengo, que ainda não engrenou, né, e tal. Ou até quando tem essa diferença do trabalho do Leonardo Jardim e do Tite, aí é que o torcedor do Cruzeiro tem que avaliar, né, para ver o quão eles podem determinar a saída do Tite, se segurar, né? Você é um time mais cascudo, mais experiente, então mesmo quando tá mal, mesmo quando não consegue produzir tanto ofensivamente dentro de campo, o Corinthians não sofre tanto. E eu falei sobre isso, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, a importância do Corinthians, do Dorival, ter se tornado um time que sabe sofrer e também sabe buscar o resultado, apesar de não ter jogado nada nos 90 minutos. Contra o Atlético Paranaense foi assim, contra a Portuguesa foi assim, foi muito mal nos 90 minutos, mas ainda assim nos acréscimos buscou o empate e conseguiu sair vitorioso nos pênaltis. Então, mais uma vez, o Corinthians faz um primeiro tempo ruim em questão de desempenho, mas no segundo tempo melhora com a entrada de alguns titulares e busca o empate, busca um ponto importante fora de casa. E aí eu acho que o principal, Alemão, é não só o fato de ter conseguido esse um ponto, mas você não ter desgastado jogadores importantes que precisam estar aptos ali para jogar 100% contra o Novo Horizontino, né? Numa semifinal de Campeonato Paulista. Porque você conseguiu não perder, você conseguiu buscar o empate sem precisar colocar o Mateuzinho em campo, sem precisar colocar o Bidu em campo, sem precisar colocar o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista. A zaga ficou toda descansada. Aí alguns caras que entraram ali, né? O Garro entrou, o Memphis entrou, mas também acho que não foram tão exigidos a ponto de estarem cansados para a disputa do Paulistão no sábado. E por falar em Tite, você falou bem, né, sobre a postura do Tite, né, que ele não está conseguindo fazer o time jogar. Ele falou depois da partida, mas ele se mostrou confiante. Falou que se continuar persistindo ali no jogo, os resultados vão começar a aparecer. Então põe o Tite aí para a gente voltar pro assunto aqui. A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento... E isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater. De volta. E tem o Dorival também? Vamos pôr o Dorival? O Dorival tá chato. Porque a gente já debate tudo. Põe aí o Dorival. Agora meu time. Primeiro agradecer pelo bom senso que eles tiveram, né?
tanto nós quanto o Novo Horizontino, jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Nós estamos hoje há 42 dias da nossa representação, 14 jogos realizados e entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantíssimos, Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para poder suportar tudo isso. Por isso nós temos necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como graças a Deus aconteceu hoje novamente. Um primeiro tempo um pouco instável, um segundo tempo muito melhor e merecendo o resultado que tivemos. É isso aí. Aí eu pergunto para você, Facinca, né? A gente ouviu o Tite antes do Dorival. Você acha que tem como melhorar, como o Tite falou, né? Persistir, os resultados vão vir, ou você acha que não tem mais jeito? Cara, o Cruzeiro tá muito mal escalado pelo Tite. As substituições ontem sem pé nem cabeça. Por exemplo, sacar o Caio Jorge para colocar o Bruno Rodrigues é uma piada, né? É uma piada, né? É uma piada. Aí ele sacou o Fagner, ou sacou o Gerson para colocar o Fagner. Aí tá de sacanagem, né? Dá pra justificar com preservação física pensando no jogo do Pouso Alegre pelo Mineiro, né? Não, você tá de sacanagem. Não, né? ganhou o primeiro. Ganhou o primeiro fora, né? E assim, não é porque o Lucas Silva ou o Romero são os volantes da equipe que você não pode sacá-los para adaptar o Gerson para uma função que ele faz muito bem. Você vai melhorar o condicionamento do seu meio campo, né? Até para ele ser um suporte ali do Matheus Pereira. O Gerson, essa história, ele joga aberto e tal, ele nunca jogou bem aberto. Ele teve um lapso com o Sampaoli no Olympique Marseille, que ele jogava mais aberto, mas assim, mas não era aquele jogar de ponta, ele era um meia que caía pro lado esquerdo do campo e tal, enfim. Então assim, o Cruzeiro não tem profundidade, não tem velocidade. Depende do Matheus Pereira construir o jogo por dentro e o Caio Jorge para finalizar. Então o time que tá sem completa articulação. E outra coisa, aí você tem o Arroio, o menino é banco, que pode ser uma válvula de escape para tentar dar uma melhorada nessa velocidade. O outro, como é que chama o... Deixa eu até pegar o nome dele. Cristo? Não é ele, é um outro centroavante que o Cruzeiro contratou. Não, o Chico da Costa. O Villarreal. Villarreal podia ter entrado ontem, porque ele é da função. Mas deixa eu falar, até falamos ontem na transmissão, ó, tem que aplaudir o Davi Lacerda, é muito bom árbitro esse. Que deu o cartão, porque o que eu já vi de jogador simulando o árbitro pipocar na hora de dar cartão, né, e ele não, ele foi lá mesmo sendo início do jogo, ele fez o que tinha que ser feito, que era amarelar ali o William. Até porque não tem toque, não tem nada, né, quer dizer, porque aí, ele não pode nem falar que teve um choque, não teve nada, ele se joga. Porque aí ele vai pensar 2 vezes na próxima vez e simular de novo, igual o Yuri Alberto, foi expulso um clássico contra o Palmeiras porque simulou no primeiro Duvido lance. Que ele vai pensar 2 vezes. Não sei se pensa na hora ele se joga ali. É que o segundo cartão, quer dizer, o jogador quando tem o amarelo... E o segundo eu achei que não era pra cartão, foi uma falta de jogo. Não, mas eu achei que a falta ali, o caminhão amarelo. Não, ele errou o passe e depois fez uma falta pra amarelo. Não era uma falta pra vermelho, mas era pra amarelo e ele já tinha. Eu acho que era pra amarelo. E o Cruzeiro que abre o olho, o Cruzeiro tá com bala na agulha pra contratar. O Galhardo fica livre hoje. Isso que eu ia falar, a torcida mineira começou a falar ontem, O último jogo do Galhardo pelo River hoje. Não duvido que ele pinte do Cruzeiro, não. A torcida mineira já pediu. O Cruzeiro tem dinheiro, o Pedrinho não mede esforço. Aliás, ontem a saída do Pedrinho da coletiva junto com o Pedrinho BH, no caso, né? O Pedro Lourenço, com o Tite, cara, assim, extremamente frio. Ele vai na Zona Mista falar que o Cruzeiro... ontem foi uma facada que doeu no coração dele, o resultado. Ele, nitidamente, pra ele, o trabalho do Tite foi pro final. Se tem uma coisa que eu gosto do Pedrinho, é justamente isso, Facinho. Não é a primeira vez que ele não tem essa coisa de milindrar. Ele fala o que ele pensa, Letícia, que ele, naquele momento, não tá preocupado se vai agradar A, B ou C. Ele fala mais como torcedor. Ele é um dirigente sem firula. Isso. Ele fala mais como torcedor do que como presidente do clube. Ele não tá nem aí se ele gastou e a pessoa não tá rendendo, de ter que ficar com ele. Com o Dudu, ele falou, ele falou que eu gastei, eu trouxe, mas não tá dando certo, vamos mandar embora. Vai embora. Exato, é assim que funciona. Então eu acho que com o Tite pode acontecer o mesmo. É assim que funciona. Porque pelo menos ele não cai na hipocrisia
de presidente de clube que quando trabalhava na televisão ficava lacrando em cima de projeto, porque um absurdo, clube demitir treinador não sei o quê, e demitiu o treinador essa semana. Né? Então por que não comprou a ideia do projeto que ele tinha na mão? Pois é. Por que não segurou? Na hora que a pressão do clube apertou, mandou embora. Então tá certo, Pedrinho, porque disso aí ele não corre o risco. Se o cara der certo, continua. Se não der certo, manda embora. Eu acho tem que ter prazo de validade. Não tem que esperar nada. 1, 2, 3, 4, 5, não deu certo, manda embora. Também acho. Tá bom? Tem que ter período de experiência. Também acho. Agora, só uma coisa em relação ao Tite, eu concordo com o Facincani sobre a estrutura tática do time, as escolhas de algumas peças, mas olhando os melhores momentos como a gente está acompanhando, é coisa que acontece com um técnico que está realmente fadado a cair, porque o Tite também não tem culpa de algumas situações que a gente vê no jogo, que são chances claríssimas de gol e que ali ele não pode fazer nada, mas que culpa, gente. Então, assim, são coisas que, quando são para dar errado, parece que tudo conspira para que dê errado mesmo, né? Porque essas coisas 3 contra 1 e... assim, vários lances. No primeiro tempo, uma falta ensaiada que o cara era só chutar pro gol e se enrolou. O outro que teve também uma condição clara de fazer o gol, de chutar com ninguém na frente, chutou para fora torto. Aí o Tite não vai entrar no campo para chutar também, entendeu? Bem da vida, quando pode dar errado, dá errado. Dureza, que assim, o que o torcedor do Cruzeiro claramente ficou irritado foi o segundo tempo, porque primeiro que o Cruzeiro pregou, né? Fisicamente morreu ali. Aí foi onde o Corinthians conseguiu começar a ter o seu sufoco ali para buscar o empate. E, de certa forma, como a gente falou aqui, se tivesse mais 5 minutos, o Corinthians conseguiria ter virado. Sim. Então, a revolta do torcedor é justamente essa, né? Foi a partir do segundo tempo. E o gol foi do Tchoca. Na comemoração, é até interessante a comemoração dele. Tem aí, produção, a comemoração do Tchoca, que ele sai imitando um touro lá. Ele fala touro não, aqui Corinthians. É o Torino, né? Que ele foi pro Torino, chegou a... Não sei se ele chegou a fazer exames, mas foi reprovado, né? Reprovado, e aí ele tá provocando o Torino, que não aceitou ele. Não aceitou não, né? E ele falou sobre isso depois, porque ele falou assim, que ele não entendeu nada, né? Porque, como a gente pode ver, ele está apto saudável, a jogar fisicamente. Também foi muito mais algo da negociação ali do que... certeza. Que acaba sobressaindo sobre o jogador. Ele estava jogando e voltou jogando. Que raio de exame médico A torcida do Torino está revoltada. Os exames vão antes, gente. Você não acha que o cara vai negociar com o jogador sem pedir antes todos os exames. Vai todo o laudo do cara, vai tudo que ele tem de contusão na carreira, vai tudo antes. Ô Maurício, a gente vai para uma parada agora. O Dorival, é um neo-Dorival. Eu não lembro dele reclamar dessa forma, desse jeito, irônico e tal. Não, e ele usou umas ironias assim, muito obrigado aí a todo mundo que fez essa tabela, colocou a gente no sábado à noite e tal. Assim, numa ironia que não era muito comum. E durante o primeiro tempo, na parada técnica, a bronca que ele dá também não é muito perfil dele. E ele cobra, a ponto de o Gustavo Henrique pôr a mão no ombro dele do tipo, calma aí, que a TV tá filmando, né? E ele tava gritando com os caras. O Corinthians traz um ponto importante lá do Mineirão por conta de jogar com 8 reservas. Se opta por entrar com 8 jogadores considerados reservas, é porque você não perde do time titular, super titular do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ontem é o time da Copa do Brasil ano passado com o Gerson. É os mesmos jogadores. Os mesmos, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. A gente até decora o time. Lucas Silva... Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, e aí tinha ali, você tinha antes o Arroio e agora você pôs o Gerson, tá mal ou não? Só que é um outro tipo de jogo, outro Cruzeiro, outra vibe, outra parte física, impressionante a mudança da saída do Leonardo Jardim pro Tite. Então o Corinthians vai para pegar esse Cruzeiro no Mineirão, segura 8 jogadores e você ainda traz um ponto. Então, eu acho que é um ponto muito importante. O Corinthians não fez um primeiro tempo... Pelo contrário, eu falo, não fez bom. Foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Corinthians, assim, com o Dorival. O time, o meio de campo que não marcava nem consulta e que deixava a zaga... Esse lance aí desequilibra o jogo. A zaga exposta e a frente não fazia nada. Mas é porque o meio de campo, que é o coração de qualquer time, simplesmente os caras nem conseguiam marcar e nem se apresentavam para dar passe. Charles, Ranieri mal demais, enfim, os jogadores não estavam bem, Carrilho e tudo mais. No intervalo ele faz o quê? Põe o André e o Dieguinho, põe os 2 meninos da base e o André parece que todo mundo em volta dele joga sempre melhor quando ele está em campo. O Dieguinho também entra bem, o time muda e começa a jogar.
E aí sim o Corinthians começa a jogar, melhora, tem volume, cria chance. E aí o lateral direito, que tinha simulado um pênalti ridiculamente, foi vergonhosa a simulação, e tomou amarelo com 5 minutos, joga pendurado, e aí eu acho que erra o Tite, porque você sabe que o cara tá pendurado desde o comecinho. Você tem o Fagner no banco, faltando meia hora, põe o Fagner, tira o cara que tá pendurado. E aí ele perde a bola, ele erra na saída, e aí ele faz aquele amarelo clássico de puxar o cara e toma o vermelho. Aí o Corinthians então se impõe ainda mais, busca o empate e até poderia talvez buscar a vitória numa semana, num brasileiro que você vai buscar 4 pontos, não jogando bem nem em Curitiba, nem no Mineirão, que 2 lugares que normalmente você tem dificuldade para jogar, você faz 4 de 6, eu acho que é uma baita de uma pontuação, num cenário que no sábado, o Corinthians, sábado ainda é 28 de fevereiro, né? Nós estamos em fevereiro ainda no sábado. O Corinthians vai ter jogado 9 jogos em 28 dias. O fevereiro do Corinthians sendo um derby, um no sintético, 5 jogos como visitante e ser em 8, né, que não teve o 9º jogo, perdeu um jogo só, que foi o derby. Então, você tem um cenário desse e tá conseguindo ainda... hoje eu acho muito bom esse cenário. Só não é perfeito porque você perdeu o derby. Ele virá ótimo se você passar pelo Novo Horizontino no sábado. Então o que tá hoje muito bom, para mim, virá ótimo. Repito, não é perfeito porque você perdeu do seu maior rival, mesmo jogando bem e tudo mais, mas perdeu. Então era um momento muito difícil, um calendário muito complicado, e que você está em terceiro colocado no Brasileiro com 7 pontos, conseguindo segurar esses jogadores na noite de quarta-feira. Agora importa. Não, eu estou dando contexto geral. Opa! Mas olha só. Eu tô dando contexto geral. Não tô analisando brasileiro ou paulista. Ok, não tem como soltar aquelas serpentinas. Agora importa, então. Não, em terceiro com 7 pontos. O terceiro é um dos Agora negócios. tem que dar uma olhadinha. Se não passar no sábado, eu acabei de falar, não vai ser ótimo. O mês não vai ser ótimo, vai ser só muito bom, não vai ser ótimo. O nosso ouvinte tem razão. Não é? Bom, ganhou, Arnaldo, de novo. Não ganhou, não. Ganhou, não. Empatou o jogo. Jogou mal de novo e conseguiu bom resultado de novo. Mas era para ter ganhado. Então, o Corinthians está lá, 7 pontos, está na briga. Vamos lá. Atlético Paranaense, Portuguesa, Cruzeiro. Os 3 partidas como visitante, nesse calendário maluco que o Dorival falou, que o Vessone ressaltou. 3 ótimos resultados, 3 resultados sem jogar bem, em nenhum momento. Então, passar por essa oscilação com vários pontos e classificações é o melhor dos mundos. Mas, de novo, para o Corinthians se manter entre os 4 e ser campeão paulista, vai precisar jogar bem alguma hora. Certo? Jogar bem, impor seu jogo. E vai acontecer isso. Provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. Então, o time é bom e o elenco também. Exatamente. Não é miserável. Exato. E acho que agora, o próximo jogo do Brasileiro, para todo mundo sair lá na frente, tem que concentrar os esforços no Paulista. Claro. Porque o Dorival reclamou com razão, vou botar entre aspas, do calendário do Paulista no sábado, mas eu tenho certeza que ele preferia pegar o Novo Horizontino do que o São Paulo ou o Palmeiras. É claro. Se ele pegasse o São Paulo ou o Palmeiras, ele ia jogar domingo. Pegou o Novo Horizontino e joga no sábado, meu velho. Aí tem que acochambrar o calendário para ganhar do Flamengo lá. Sim. Não é que... Exatamente. Então é uma coisa que vai caminhando. Não é o coitado tá sendo prejudicado, jogou quarta, jogou domingo, jogou sábado. Também se tivesse feito a melhor campanha, talvez pudesse ter outra questão aí. Não tem nada a ver agora, entendeu? Aquilo lá atrás. Então, não, assim, tem a ver sim com o calendário agora tem a ver com um aperto de datas. Regularizou. Na verdade... Então, agora regularizou, mas apertou as datas porque teve que dar uma coxambrada. O Corinthians nem fez uma das 4 melhores campanhas. Quem podia reclamar mais seria o Novo Horizontino. Eu fiz a melhor campanha, eu quero jogar domingo, por exemplo. E nem vai jogar o Clássico. Era isso, ia ter um jogo sábado, jogo no domingo. Obviamente é São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no domingo e o Novo Horizontino e Corinthians no sábado. Sendo assim, acho que ele fez certo ao mesclar o time em Belo Horizonte. E agora ele tem a maior parte dos seus jogadores titulares à disposição para a decisão em Novo Horizonte no sábado, que é um jogo que o adversário tem muita força física. Não precisa nem jogar.
Então assim não precisa nem jogar, mas acho que o Corinthians... Da Portuguesa também não precisava. Então, exato. E não jogou e ganhou. E só para lembrar, só para título de informação, o Novo Horizontino joga ontem, goleia o Nacional como esperado do Amazonas, se classifica na Copa do Brasil, só que eu me surpreendi. Ele foi à Vera, ele colocou todos os titulares. Todo mundo foi pro jogo. Claro, o nível de exigência é menor, estava em casa, não saiu de casa e está em jogo de novo em casa sábado. Mas eu achava que ele ia... O Nacional, vou dar uma segurada aqui, vou... Não, ele foi com todo mundo. Eu imagino que preservou durante o jogo, porque o adversário não trouxe coisa. Foi ao Mineirão pegar o Cruzeiro titular. Era outra coisa, mas só para ponderar, o Novo Horizontino me surpreendeu colocando todo mundo de novo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Hoje é o quê? Quinta-feira, né? O jogo contra o Novo Horizontino ainda é no sábado. Se o Corinthians cair para o Novo Horizontino, eu não vou ficar com raiva não, mano. Não vou ficar com raiva, porque o Corinthians tá em um calendário maluco, mano. Jogo atrás de jogo. Então, dá pra entender. E sem falar que o Novo Horizontino fez até melhor campanha no Paulista do que o Corinthians. Não é à toa que ele decide em casa. E sem falar que o Novo Horizontino tem um excelente time, pô. Então, tudo pode acontecer no sábado. Óbvio que a gente vai jogar pra se classificar. Óbvio que a gente quer a final, pô. Agora, se cair também... Não é pra ficar tão desesperado assim não. Dá pra entender. Outra coisa. Não quero reclamar tanto do calendário assim não. Eu sei que tá muito corrido. Tá apertado demais pro Corinthians. Mas não vamos reclamar tanto não. Sabe por quê? Porque time que joga muito é time que disputa tudo. É time que tá em todas as frentes. Disputando todas as finais. É time que ganha campeonato. Se o Corinthians tá jogando muito assim, porque ganhou a Copa do Brasil. Entendeu? Ganhou o Paulista. Agora vai jogar Libertadores. Por isso, pô. Por isso. Ou você preferiria que o Corinthians estivesse lá caído logo nas quartas de final da Copa do Brasil e ficasse descansando? É isso que você quer? Time que joga muito é quem disputa título. Então não vamos reclamar tanto assim não. A gente sabe da realidade. Mas calma. Porque sábado... Tudo vai dar certo e o Coringão vai passar. Gol de Memphis Depay, que já tá precisando jogar. O Corinthians tá precisando apresentar um futebol mais vistoso. Jogar melhor. Contra o Atlético Paranaense foi feio? Foi. Mas venceu ontem. Foi feio no primeiro tempo. Segundo tempo, com a entrada do André, parceiro. André arruma o meio campo rápido demais, pô. Quando o André entrou ali, aí o Corinthians começou a jogar a bola... Quase vira, quase. Faltou pouco pra gente voltar de BH com os 3 pontos na mala. Mas agora o Corinthians é terceiro colocado. E se tudo der certo, logo a gente assume a liderança. E volto a falar, pode me cobrar. O Corinthians esse ano ganha o Libertadores ou o Brasileirão. Muitos aí vão falar que o elenco do Corinthians tá curto. Não dá pra ganhar Brasileirão. Eu também penso assim, mas vai melhorar ainda. Tem janela de transferência no meio do ano. O Corinthians vai vender uns 2 jogadores e vai arrecadar dinheiro pra caralho. E aí vai reformular o elenco outra vez. Entendeu? O Corinthians vai ser campeão esse ano. E eu quero a Libertadores. Quero o Mundial. Quero bater na cara de europeu outra vez. E vai, Corinthians. E você, corintiano, já sabe. Já tô emocionado, então representa com like. Vai, Corinthians.